Pois é, pessoal, bom dia. A gente está aqui na redação da Super Revista e da Super TV e a gente tem o prazer de receber pessoas, né, de vários naipes, né, tanto sociais como empresariais e parceiros também, né? E existe assuntos em que a gente às vezes tem que se debruçar, né? Principalmente pela atualidade das coisas que têm acontecido, né? E hoje eu tive o prazer aqui de conhecer hoje, né, recomendado por uns amigos, né, meu querido já me considera amigo, porque Sim, no sim. papo que a gente teve aqui, a gente já se aproximou e viu muita coisa em comum, principalmente na questão de educação, de formação, de qualificação. E Sérgio está me trazendo aqui, através da Afro Parceiros, da qual ele é o CEO, né, um projeto muito interessante na área educacional, né? E como a gente estava conversando, não adianta você ter o problema, criticar, porque é isso e aquilo, se você não propõe caminhos, não propõe soluções. Sérgio, eu vou deixar você já para se apresentar também e falar um pouco desse projeto educacional para empresas, né? Em que trata de uma coisa crucial que existe hoje no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil a gente tem sentido muito, né? Que é a questão racial, né? Me fala um pouquinho o que é Afroparceiro, o que é que você propõe e como esse projeto pode ser executado nas empresas. Bom, meu nome é Sérgio Carvalho e a gente vem pensando no formato Afro Parceiros, ela já nasce com o processo de um dito popular que é a dor e a delícia de sermos quem somos, né? E nesse processo, quando a gente escolhe um nome afrocentrado, a gente já vem para um embate sistemático, porque a gente vive numa sociedade excludente e altamente racista. Então, quando a gente pega uma empresa, registra um CNPJ com o nome afrocentrado, a gente perde muitas possibilidades de negócio, mas a gente faz um enfrentamento sabendo que essas perdas, na verdade, são ganhos, porque nós vamos estar perto, próximos e fazendo negócios com pessoas que são desprovidas de preconceitos e que são combatentes das mazelas sociais, tal como os princípios da nossa empresa Afro Parceiros Produções. E assim sendo, a gente está falando aqui de uma revista que é a Super Revista, que tem uma relação direta com as redes de supermercados. Por que, que eu vim procurar hoje um parceiro como o Bené? Por que, que eu vim procurar um parceiro como o Pompilho? Por que, que eu estou procurando alguns parceiros? Porque eu entendo que quando você faz uma análise de pré-julgamento do que está acontecendo ao seu redor, você não pode somente chegar e dizer, nós precisamos boicotar, nós precisamos criticar, nós precisamos denunciar. Eu acho que esse tempo já passou. O sistema jurídico precisa acolher, provocando dor onde o sistema mais sente. É no bolso. O empresariado, muitas vezes, é desprovido de uma preocupação com o social. Ele se preocupa com os resultados, porque ele é treinado, moldado e estabelecido para ele que o que importa é uma análise estatística. E aí perde-se a sensibilidade de avaliar tudo que está ao seu redor. E aí a gente surge com um projeto de educação antirracista porque a gente imagina que não dá mais para todas as vezes que a comunidade negra for um supermercado, for uma farmácia, for qualquer estabelecimento comercial, a gente tem que conviver com a possibilidade de agressão, com a possibilidade de prisão arbitrária, com a possibilidade de até mesmo de ter a vida ceifada, porque a gente está dentro de uma sociedade extremamente escravagista que não aceita que os tempos são outros. Né? Então, dentro dessa temática, eu acho que não cabe a mim só me tornar uma pessoa que denuncia fatos racistas, mas tem que apresentar uma possibilidade de transformação social dentro dos nossos princípios e dos nossos valores. Assim sendo, surge o projeto intitulado Desconstrução do Perfil Padrão de Suspeito, que vem com o objetivo de levar para dentro dos grupos corporativos. Repita aí esse nome, Sérgio. Desconstrução do Perfil Padrão de Suspeito. Nós queremos com isso dizer que nós somos chancela enorme percentual do público consumidor da maioria dessas empresas que promovem essas atrocidades comportamentais. Isso é importante ser dito. É importante que a gente diga, olha gente, você já imaginou se a gente conseguisse estabelecer unicidade de movimento social e promover de fato política de boicote? Empresa X, Y, Z não teria nem venda, porque nós estamos num estado com 80% da população. Nós estamos num país com mais da metade da população afrodescendente. Então isso não faz sentido. Você já imaginou se essas pessoas passassem a se movimentar socialmente para dizer nós não vamos adquirir nenhum produto da rede tal, porque rede tal não respeita a nossa comunidade. Nós teríamos com certeza
uma visão completamente diferente e geraríamos um impacto. Mas a ideia não é essa. Porque também, em alguns momentos, essa ideia soa um pouco utópica. Ninguém vai deixar de ir ao supermercado. Ninguém vai deixar de ir a uma farmácia. Então nós precisamos dialogar com o empresariado. Nós precisamos dizer, nós estamos aqui e precisamos deixar de sermos marginalizados por vocês. Vocês precisam entender e tratar a gente com o devido respeito, porque nós somos os consumidores. Somos nós que promovemos a receita dos seus ganhos. E dentro dessa perspectiva, a gente apresenta esse projeto com o intuito de aproximar da marca e as marcas se repaginarem, se recolocarem, terem a oportunidade de se recolocar e dizer, olha, nós nos reconhecemos, mas nós também estamos aptos a dizer o seguinte, dessa forma, nós reconhecemos nossos erros passados e estamos predispostos a construir uma nova identidade futura, uma sociedade mais justa e igualitária, entendendo e respeitando nossos clientes como um todo, sem fazer acepção de pessoas. Esse é o intuito. Uhum. E como é que se dá isso na prática? Geralmente através de uma palestra, né, uma empresa que queira realmente, né, ter essa nova visão para capacitar seu pessoal ali, né? Que a gente sabe também que a maior parte das pessoas que trabalham ali são afrodescendentes, né? Então é treinar essas pessoas, qualificar, conscientizar, né, para que elas tenham uma atitude proativa dentro da empresa que trabalha, né, Sérgio? Você tocou num ponto muito importante. Eu costumo dizer de forma até que eu consigo trazer a nomenclatura de uma palavra um pouco mais radical, mas se você me perguntar, nós superamos a escravidão? Não, o processo escravagista se mantém firme e forte. Só que ele se camufla, ele se reverbera, ele está o tempo todo se reinventando. Então, de que forma se reinventa? A pergunta que eu vou te fazer, Bené, é uma pessoa que antes sai das masmorras, que sai das senzalas, que não tem onde morar, que não tem direito a nada, e que há uma substituição do trabalho escravo da época por a contratação do trabalho europeu, uma política completamente excludente. É você dizer para uma pessoa assim, eu não quero mais você aqui dentro da revista, você demitiu um colaborador seu, e diz assim, mas eu trouxe você lá da África. E o cara, como é que eu volto para casa? E aí vocês, agora eu não quero você, agora eu quero o branco europeu. Eu vou explorar num outro formato. Então essas pessoas que passam a receber salários mínimos, que você falou, dos colaboradores dos grandes grupos corporativos, essas pessoas que estão recebendo salários mínimos, elas estão dentro de uma política extremamente de continuidade escravocrata. E essas pessoas, elas não seguem muitas vezes os seus próprios princípios. Elas seguem princípios doutrinados por pessoas que estão em cargos importantes, minimamente importantes, no mínimo gerente, né, dentro de um estabelecimento, e que trazem valores, e trazem uma carga extremamente racista. Essa é a discussão. Então, o projeto apresenta como solução ou tentativa de, se não extinguir, ao menos amenizar a incidência desses fatos. O projeto traz o seguinte formato. Vamos lá? Vamos. De que forma? Vamos sentar, vamos juntar esses colaboradores e vamos dar uma formação. Só que a formação que a gente quer não é só desconstruir o pensamento de quem está na parte baixa da pirâmide. Mas, acima de tudo, trazer conscientização para quem está lá em cima na pirâmide. Que é o CEO entender, poxa, se eu me relaciono bem com a sociedade, se eu tenho um estabelecimento comercial periférico, se eu tenho um mercado dentro de Cajazeiras, dentro do Nordeste de Amaralina, dentro de qualquer outro lugar, estou usando exemplos daqui de Salvador, né, que é onde a gente está nesse momento, e esse mercado tem uma população ao redor que é periférica. E majoritariamente, devido a esse processo histórico tão perverso e hostil, a periferia ela se torna uma coisa que é majoritariamente ocupada pela população afrodescendente. Então, se esse CEO entende que combater mazela social, que investir em educação, em formação, em qualificação, pode ser uma maneira dele se aproximar do seu público, dele criar um respeito de interação real entre ele e as pessoas que são os seus fomentadores de receita. Quem produz a receita desses estabelecimentos que nos agridem diariamente são as pessoas afrodescendentes. Recentemente, hoje a internet viraliza tudo. Com certeza. Então, recentemente eu vi uma senhora entrar numa farmácia, pagar todos os seus medicamentos e ser abordada do lado de fora por um segurança negro também. Aí você vai dizer, mas não vamos nem entrar nessa discussão, porque não vale a pena. A discussão é de quem é a farmácia? É daquele negão que está lá de segurança? Não. Quem tem a obrigação de capacitar pessoas para melhor atender o seu próprio cliente?
Então, é nessa prerrogativa, nessa linha de raciocínio, que a gente vem trazendo essa discussão. Porque a gente já viu alguns casos aí, né, em que existe a discriminação real, né, e as pessoas até não por ordem muitas vezes da direção da empresa, mas pelas pessoas que operam ali no momento, né, aquela loja e tal. A gente viu exemplos aí no Brasil, né, totalmente divulgados, né, Sim. em que as pessoas, né, infelizmente, às vezes por ter a cor, né, negra, né, ter o pigmento negro na pele, né, as pessoas são mais discriminadas, né. Mas, de qualquer maneira, não só essas pessoas. O que se propõe também, pelo que eu entendi, é ter uma conscientização mais humana, né, para o trato com as pessoas, né. Sim, seja ela negra, a gente sabe que o negro é o mais, né, mas seja ela negra ou qualquer outra pessoa que esteja no estabelecimento, né, que não seja olhada como suspeito, né. Às vezes a pessoa está um pouco mal vestida, o nego olha, né, dependendo da cor da pele. Então, essa nova concepção que a Afro Parceiros traz para que o empresário ele possa fazer com que os seus funcionários, né, tenham e ele próprio, né, se conscientize, né, de uma nova relação com o seu público consumidor, né? Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Vale salientar, pegar um adendo dentro do que você falou, que recentemente, vou até deixar um abraço para o meu amigo Walter da Mata, ele tem um podcast, o Afro Parceiros Podcast, a gente teve essa conversa essa semana, e você tocou num assunto importante, que independente da cor da pele, você usou como exemplo modos de se vestir das pessoas. Acontece que a gente está falando realmente de práticas que têm uma conotação extremamente, especificamente racial. Recentemente, um mendigo foi acolhido na rua e ele foi transformado num dos modelos mais famosos do país. E eu não preciso dizer a cor da pele desse mendigo. Recentemente, dentro de uma loja de departamento, eu não sei o estado, mas eu vi também uma notícia na internet, há uma filmagem de uma pessoa que entra no estabelecimento comercial, furta e é flagranteada pela equipe de segurança local. E ela automaticamente ela é acolhida, pega uma cadeira porque ela começa a chorar, pedindo para não ser exposta, que a família dela não vai aceitar ver aquilo. As pessoas se sensibilizam, elas pegam água para ela, as pessoas botam numa cadeira, não vai fazer mais isso não. Então ali está sim uma indumentária racial justificativa. Porque as pessoas negras que cometeram de fato o ilícito tiveram suas vidas ceifadas, tiveram sua integridade física completamente destroçada através de agressões absurdas, e as que não cometeram também sofreram a violência, quando não física, psicológica. E a gente viu recentemente um caso de uma pessoa ir comprar um remédio de pressão arterial e ser acusada do crime de furto depois de ter pago no caixa. Então, aí é uma discordância quando você se posiciona dizendo que, independente, essa consciência humana parece que ela tem um destino, e o destino não é afrocentrado. E é sobre isso que a gente quer discutir e transformar. Essa coisa de o erro por parte da branquitude, e diga-se de passagem, branquitude não é totalmente as pessoas brancas, mas sim as pessoas que gozam do privilégio branco para cometer coisas e desvios de condutas sociais, para ter o caráter corrompido e acreditando realmente na ideia de que não vai dar nada, porque elas gozam do privilégio étnico. E a pessoa preta não. O peso da balança da justiça, do judiciário, por exemplo, é muito mais forte. Quando é sentenciado o martelo de um juiz, na sua maioria pessoas brancas, que nós temos uma ocupação ínfima no sistema judiciário, são pessoas brancas julgando pessoas pretas no cotidiano. Então, projetos como esse, eles surgem com a ideia de despertar, não é a consciência, nem a consciência humana que eu estou apresentando para o empresariado. É ele perceber do ponto de vista comercial, porque talvez ele seja uma pessoa educada e pautada completamente numa relação racista. E eu não quero discutir essa cultura também, né, da Casa Branca, Casa Grande Senzala, né, existe nós, por exemplo, que somos afrodescendentes, isso está presente sempre nas suas relações, né? Aquela coisa, né, de você incutir aquilo ali. Eu lembrei agora do meu amigo Ailton Ferreira, né? Ele falava uma coisa assim da mãe dele, né? E que aquela cultura de você alisar o cabelo, se minha mãe pegava aquele negócio e tal, e fizer para poder o branco, né, se parecer com o branco, né? Entendeu? Aceitação, né? Então, é isso que a gente tem que mudar, né? Trazer, eu acho que na discussão não é uma palestra, não é uma visão comercial do projeto. Até porque a Afro Parceiros tem N projetos culturais
que aí a gente tem a visão empresarial. Mas isso é mais uma, digamos, com entrega colaborativa na tentativa de desconstrução de princípios e valores que não cabem mais na sociedade da gente atualmente. Com certeza. Já não cabe em século XXI eu entrar no elevador e a pessoa se retirar porque ela não quer subir com a pessoa dele. Já não cabe mais eu andar numa loja de departamento e um segurança andar atrás de mim full time, até que eu termine minha compra, porque ele acredita que eu posso furtar algo daquela loja. Não cabe mais, eu vou te falar uma coisa, eu hoje escolho gravatas para mim, na coloração mais forte de cores vivas, porque se eu entrar num shopping agora e tivesse com a gravata preta, cinza ou uma cor neutra, haveria uma discussão de qual é o meu papel e a minha participação naquele espaço físico e geográfico. Porque a pessoa vem e diz assim, bom dia, onde é que fica tal loja? Muitas vezes você está munido de um dia tranquilo de educação e diz, senhora, infelizmente eu não trabalho aqui. Mas muitas vezes você chega no seu nível de tolerância e a vontade que você tem é desbravejar, inclusive com palavras ofensivas. Eu não vou falar agora aqui, mas se expressar de uma forma, eu não preciso. Por que você não pode olhar para um homem preto e dizer assim, eu vou dizer mais uma, eu estou aqui contigo, a gente está falando de negócios, né, de possibilidades comerciais. Aí você diz assim, você vai estar em tal lugar, sob indicação aqui da Super Revista, e vai apresentar o seu projeto. A primeira coisa que as pessoas fazem é, o senhor trouxe a procuração? Aí eu digo, senhora, a senhora tem noção de que procuração significa outorgar ao outro o direito de falar por você? Então a senhora está imaginando que a empresa é de alguém e eu preciso me identificar como alguém que tem que estar munido de uma procuração para poder ter acesso a uma relação comercial com você. Por que não perguntar, o senhor é o proprietário? Porque na cabeça daquela pessoa é inatingível um pensamento de que um homem negro pode ser o proprietário de uma empresa que deve falar de valores exponenciais, porque aquela pessoa está munida de informação a entender que as pessoas pretas que vão até ali vão para o RH buscar o emprego de salário mínimo. Uhum. Agora vamos falar na prática, né? Como é que dá essa adesão das empresas ao projeto, Sérgio? A adesão das empresas vai numa temática muito simples e direta. Grupos corporativos, alguns são mais expressivos em volume quantitativo de sedes. Né? Você pega um grupo que tem 50 unidades, 100 unidades, 200 unidades, grupos que estão nacionalizados, a gente vai ter uma métrica de valor reduzida, porque a gente quer circular nacionalmente. Tem uma visão comercial na história? Tem. Mas a gente quer alcançar, transformar pensamento. Esse é o intuito majoritário do projeto. Então, negociar com um grupo corporativo seria dizer, fulano de tal, quantas lojas você tem? Eu preciso fazer só isso. Bom, existem duas possibilidades. Uma, a locação de um espaço físico, onde ele lança todos os seus colaboradores numa manhã, numa tarde, um dia inteiro, e a gente promove essa acessibilidade, a diversidade, através do presente projeto. E o outro são as instalações com a nossa palestra. A nossa palestra tem diferencial porque a gente acredita na arte também. A arte e a educação são os maiores elementos transformadores de sociedade. Então a gente acredita de fato que quando eu levo um Djaluz, quando eu levo um Hélio Wilson, quando eu levo um artista daqui da terra de Salvador, ou de outros lugares onde a gente pretende nacionalizar o projeto, pega um artista local, negro, afrodescendente, ele vai com o violão dele e ele vai transcrever na sensibilidade artística aquilo que está sendo discutido na palestra. Então, se a gente vai falar sobre violência, se a gente vai falar sobre comportamento e modus operandi de conduta desses estabelecimentos na relação com os clientes negros e periféricos, se a gente vai falar sobre mulher, se a gente vai falar sobre mulher negra, se a gente vai falar sobre desigualdade salarial, se a gente vai falar sobre outra coisa, eu vou te falar só uma coisa, dentro do fazendo adendos para exemplificar e tornar o entendimento mais fácil. Eu tenho uma amiga que foi para um evento e ela é mestre de cerimônia. Uhum. E aí ela foi contratada para esse evento para ser mestre de cerimônia. E a outra amiga dela também foi contratada pelo mesmo evento. E depois, o contratante não sabia que as duas se conheciam e tinham a mesma formação acadêmica. E aí elas conversando, ela disse, estou esperando para receber o meu dinheiro. E aí a amiga fala, amiga, quanto você cobrou? E aí ela, eles me contrataram por X. E você? Era o triplo do valor. Sabe por quê? Porque acredita-se no formato racista de que as pessoas pretas não são dignas de remuneração digna pela sua capacitação e capacidade. As pessoas pretas não, por que eu vou dar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, seja lá quanto for? O que eu vou dar para esse negão, para essa negona? Mas quando a pessoa branca manda uma proposta comercial, ela é automaticamente aprovada. Então, falar de remuneração,
falar de comportamento e conduta, falar de acessibilidade, falar dessas coisas, ou seja, trazer diversidade para dentro de uma visão empresarial, para que esses empresários entendam. Gente, é claro, esteticamente e estatisticamente, vocês vão ter, gostando ou não, vocês estão num país com mais da metade da população afrocentrada. Então é natural que você tenha dentro do seu estabelecimento comercial pessoas negras transitando diariamente. Com certeza. E elas não podem ser tratadas como animais, serem desrespeitadas. Nem os animais merecem ser maltratados, né? Diga-se de passagem. Mas pessoas, seres humanos, somente pela questão da diferença étnica, é inadmissível. Então a gente apresenta esse projeto, a gente acredita de fato que os grupos corporativos vão aderir a esse projeto. Eu queria citar, inclusive, agora minha amiga Ângela Guimarães, que está na CEPROME, né, da Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, secretária de lá. A gente está também apresentando esse projeto para que a CEPROME leve a nível institucional, governamental, estadual, para a gente chegar ao máximo de lugares, potencializar o alcance disso. E a gente acredita, de fato, que o diálogo com a iniciativa privada e a iniciativa pública podem, através do presente projeto, transformar comportamentos e condutas sociais que, como eu disse, eu repito, já não cabem mais nos dias atuais. E outra coisa que é importante saber é que, ao fim desse treinamento, ao fim dessa qualificação, ao fim dessa palestra, a empresa ela passa a ter um diploma, né? Me fale um pouquinho desse diploma aí. A gente criou uma certificação. A gente criou a ideia de certificar a empresa, né? E criar um selo da diversidade, né? Um selo afrocentrado. Que é da mesma forma que empresas defendem ISO 9001, ISO 14000, são selos de qualidade. A gente também entende como qualitativo ser classificado, ser repaginado comercialmente falando. Eu não vou citar nomes de empresas, mas se uma empresa que acabou de pagar 20 milhões de indenização entender que quando ela paga 100, 200, 30, 20, 1, o que quer que seja, mas ela abre espaço para a diversidade, ela está se recolocando no mercado. Ela está dizendo, eu entendo que esses erros já não podem acontecer mais. Eu invisto num processo de prevenção, porque é mais lucrativo do que arcar com as consequências do acionamento do amparo jurídico. Então, a certificação vem com o intuito de dizer assim, olha, eu sou uma empresa antirracista, eu sou uma empresa que me comprometo com diversidade, que faço inclusão, promovo inclusão. É discutir o PCD, é discutir as deficiências físicas, né? É discutir os elementos não só raciais, porque racial é a nossa pauta específica, sim. Mas trazer a discussão da homofobia, trazer a discussão do machismo, do sexismo, de todas as mazelas sociais. A busca é a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então a gente precisa pegar as problemáticas e estabelecer as tratativas. E é isso que a gente está fazendo agora. É isso que a gente quer fazer agora com esse projeto. Eu preciso chegar lá e dizer, olha, e aí eu tenho duas válvulas de escape que são naturalizadas. Tanto o cara que de fato tem uma sensibilidade, o gestor que de fato tem uma sensibilidade, acredita e almeja e deseja uma sociedade melhor, quanto aquele cara que também vai dizer assim, eu sou racista, mas para mim esse selo é interessante. Essa certificação é interessante. Vai aumentar minhas vendas. O que eu quero dizer com isso é que é necessário que o empresariado entenda que combater mazelas, tornar o ambiente receptivo e não hostil, é transformar, é impulsionar e reverter isso em vendas. Nós temos uma parcela, o movimento negro é baiano legitimamente. Então, nós temos uma parcela de pessoas conscientes que já não aceitam mais propagandas racistas, que já não aceitam mais escândalos de espancamento do nosso povo, que já não aceitam mais essas coisas. E ao invés da gente propor uma guerra entre sociedade civil e empresariado, a gente está propondo sentar, dialogar a respeito e encontrar os caminhos alternativos de dissolução desses conflitos. Essa é a ideia da gente. Me parece, inclusive, que você já está em tratativa com órgãos do governo federal, né, para se tornar uma coisa oficial essa certificação. A priori, a gente está dando uma certificação pela própria empresa, pelo escritório da Afra Parceiros, tanto em Salvador quanto em Brasília. Mas a ideia é dialogar, eu falei aqui da CEPROME, da Secretaria de Igualdade Racial, né, daqui da Bahia, e também estou numa tratativa com a Fundação Palmares, com o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, para que a gente possa nacionalizar. A ideia que a gente tem é de ousar. É necessário a gente colocar goela abaixo das pessoas racistas a nossa presença institucionalizada, a nossa presença moralizada, a nossa presença impositiva. Se você não é racista, você vai conviver em pé de igualdade.
Mas se você é, você vai ter que engolir. Esse é o processo que a gente está trazendo. Então, a gente está discutindo já com o poder público na amplitude estadual e federal, para que eles possam permitir que a Afroparceiros fale em nome do governo federal. Nós temos um selo da diversidade, um selo antirracista. Então, a empresa que adquire nosso produto, ela recebe inicialmente a certificação da nossa empresa e, numa posteriori, assim que essa documentação, essa tratativa burocrática ocorrer, a gente transfere isso para uma certificação do governo. Bom, pois é, estive aqui com meu amigo Sérgio Carvalho e Sérgio fez uma explanação real do que existe hoje no Brasil e a tentativa, através da Afroparceiros, né, de mudar essa realidade, né? Então, como ele disse, não adianta a gente criticar, não é a gente fazer movimento contra, mas fazer com que as pessoas, as empresas entendam que existe um público, né, consumidor e, acima de tudo, um ser humano que está ali para comprar, para, né, e evoluir na sociedade, né? Essa guerra entre brancos e pretos, né, e tal, até porque no Brasil a gente sabe que não existe, né? Mesmo a gente sabendo que a gente tem uma parcela também, a gente tem uma parcela de afrodescendentes e a sociedade brasileira é formada por três, a gente não pode sair disso, é formada por três grandes raças, né? A europeia, que a gente não pode esquecer, a indígena que aqui estava e a negra que ela veio trazida arrancada de sua matriz, né? Então, mas isso se deu, né? O que a gente tem que fazer, como o Sérgio está propondo, é a gente mudar essa realidade, né? Mudar para que tanto as pessoas que entendam que o racismo é uma coisa ruim e que aquelas acham que eu sou melhor do que o outro, tá? Mas que seja permita conviver e que a sociedade avance realmente, né, em uma coisa pacífica, numa coisa harmoniosa, numa coisa, né, que as pessoas gostem de si, não pela cor da pele, mas como seres humanos, seja qual a cor que essas pessoas tiverem, não é isso, Sérgio? Sim, exatamente isso. A ideia que a gente tem é justamente buscar mecanismos que a gente possa impulsionar e avançar no sentido de desconstruir essa mazela social que é o racismo. É um câncer da nossa sociedade. E a gente combate desde sempre. E agora a gente quer combater isso empresarialmente, comercialmente. E trazer os nossos princípios, nossos valores ideológicos para dentro de uma visão comercial. Discutir, sentar na mesa e dizer, olha, nós temos isso e acreditamos que precisamos disso para desconstruir isso e reconstruir a coisa num formato mais justo e mais igualitário. Pois é, meu amigo. Terminamos muito bem aqui. Nós realmente queremos agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o espaço concedido. Porque a gente vai realmente entrar nesse tema, colocar esse tema, que às vezes é um tema que não está presente, né? Sim. Mas um tema com solução, um tema que você está trazendo solução para que o empresário possa ter outra postura, as empresas, as corporações ter outra postura, né? E com isso realmente ganha e venda mais, né? Exato. Ok, Sérgio. Beleza. Obrigadão, meu amigo. Maravilha. Vamos lá.